Bom dia, meus amados, graça e paz mais uma vez, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Depois de sermos ministrados por esta canção, pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti, porque eu creio que o meu socorro vem de ti, Senhor. Você também crê, aleluia, declare então aí a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre aquelas pessoas que você admira, aquelas pessoas que você conhece. Acredite e declare a bênção de Deus sobre a vida delas, assim como é sobre ti o socorro de Deus, o Deus que te sustenta, Ele possa sustentar também as pessoas que você ama, em nome de Jesus. Nesta manhã, iniciando então, desde as 6 horas, já 10 minutinhos, vamos caminhando aqui nesta live, eu e o Senhor Jesus, a presença dEle. Você que estará assistindo posteriormente esta live, você é meu convidado a estar levantando pela manhã, claro, de madrugadinha ainda, encerrando a madrugada, e nós vamos estar sempre buscando a face do Senhor pela manhã. A Bíblia declara que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então que nesta manhã, neste domingo, você possa viver a renovação das misericórdias do Senhor sobre a sua vida. E eu quero, além de orar, quero meditar com você na palavra de Deus. Nestes dias estaremos então aqui falando sobre a oração, a importância de orarmos e de falarmos com Deus. E você possa então abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 32, e acompanhar comigo essa leitura hoje, quando então abordaremos sobre a vida de um homem que orou ao Senhor. Nós vamos falar sobre um homem perseverante na oração. Nós vamos falar sobre a importância de um homem, de uma mulher, de um jovem e até mesmo de uma criança, um adolescente, ele perseverar em oração, acreditando que o Pai ouve o seu clamor. Você crê nisso? Deus ouve a sua oração. Vem comigo então para a leitura do texto bíblico. Gênesis, capítulo 32, nós vamos ler a princípio os versos 9, 10, 11 e 12 e depois continuaremos para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna à tua terra e à tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. É a palavra do Senhor, nos falando um pouco do relato da vida de Jó, quando Jó ele decide, ao entender o chamado de Deus para a sua vida, retornar à casa de seus pais. Jacó havia saído há alguns anos atrás, porque ele tinha fugido da presença de seu irmão Esaú e agora ele está prestes a voltar. Depois de alguns anos, Jacó, ele então entende que é tempo de voltar à terra aonde Deus o estava enviando. E ele volta com as suas mulheres, ele volta com seus filhos, ele volta enriquecido, empoderado, ele volta com os seus servos, ele volta então e numa posição humilde,
quando ele percebe que já está dentro das províncias da terra de seus pais e que porventura poderia a qualquer momento Esaú vir ao seu encontro, lhe encontrar, ele temia que Esaú lançasse mão da espada, lançasse mão de um cutelo e pudesse voltar contra ele, porque Jacó havia fugido de casa por causa da ira que ele havia provocado em seu irmão Esaú. Mas o que eu quero falar nesta manhã foi só um breve contexto para você entender. Nós vamos falar sobre a importância de um homem, sobre a importância de uma mulher ser perseverante em oração. Primeiramente, porque devemos perseverar em oração? Porque se nós confiamos nas promessas de Deus, nós não podemos cessar. Nós não podemos nos desanimar, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do perigo que está logo ali à nossa frente. Se nós temos promessas de Deus, nós precisamos levá-las em oração e mesmo diante da adversidade, nos recordarmos, lembrarmos que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la até aquele grande dia em nossas vidas. Em segundo lugar, o que nós precisamos? Nós precisamos reconhecer a nossa indignidade. Jacó, ele vai perante o Senhor, mas numa posição de humildade. Ele não vai com soberba, ele não vai com altivez perante o Senhor, mas com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um coração arrependido e humilhando perante o Senhor. Ele reconhece que ele não é merecedor das promessas de Deus, que ele não merece as misericórdias do Senhor, que ele não merece ser guardado por Deus no dia mau. Então ele vai trazendo a memória, ele traz a memória que ele é pó, que ele é miserável, que sem Deus na vida dele, a sua vida já estava numa insignificância total, que não valeria nem mesmo mais apenas viver. Mas ele traz à memória as promessas de Deus, ele se humilha perante o Senhor, porque ele sabe, ele reconhece agora que aquele que se humilha perante o Senhor, Deus o exaltará. A palavra de Deus nos declara que é um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, e por isso Jacó, ele parece ter entendido que Deus não negaria bem algum àqueles que lhe pedisse numa forma humilde, numa forma em que reconhecesse que Deus é santo e apesar de nós, apesar das nossas fraquezas e de não sermos dignos de receber bem algum do Senhor, Deus, ele é Pai e ele ouve o clamor e o gemido do seu povo. Então, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, adolescente ou criança que já entende a linguagem dos homens, a linguagem dos anjos, a linguagem espiritual, a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus, volte-se para Deus, mesmo se sentindo indigno. É nesse momento que Satanás ele quer muitas vezes lançar acusação contra você, acusação contra a sua vida, acusação contra a tua alma, para dizer que você não é merecedor. É verdade, até certo ponto nós não somos merecedores, mas Jacó já entendia: a graça de Deus me basta, o poder de Deus, ele é capaz de se aperfeiçoar em nossa fraqueza. Então, ore incessantemente, de forma perseverante, mesmo quando você se sentir indigno, não merecedor das promessas de Deus, não merecedor das misericórdias do Senhor. Sabe por que você deve continuar mesmo assim orando? Porque você tem um Pai que é bom, você tem um Deus que é Deus de misericórdias. Em terceiro lugar, nós precisamos orar
de forma perseverante, com objetivos bem determinados. No versículo 11, olhe bem o que Jacó, ele declara a Deus. Ele diz assim: o Senhor, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Jacó, ele vai direto ao ponto. Então ore com objetivos bem claros perante o Senhor. O que é que te incomoda agora? O que é que te coloca numa posição de perigo, numa posição de vulnerabilidade, numa posição de não merecedor? O que é que tem te tentado incapacitar? O que é que está querendo paralisar a tua fé? Ore nesta manhã, neste novo dia, ao Senhor com um objetivo bem claro na sua mente. Declare ao Senhor aquilo que está em seu coração. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas desistem de orar, de perseverarem na oração, porque elas não compreenderam. A oração é um momento de nós dialogarmos com o Senhor. É por isso que Jesus, ao ensinar ali no Monte das Bem-aventuranças sobre a oração, ele nos demonstra, ele mostra isto de uma forma clara, ele deixa isto bem detalhado. Ele vai dizer que nós, quando orarmos, não podemos usar de vãs repetições. Não é algo decorado, não é uma reza, não é um monólogo, é um diálogo com o Pai, é um diálogo com Deus. Fale daquilo que está em seu coração. Por isso, a Bíblia vai nos mostrando a importância de confessarmos a Deus as nossas transgressões, os nossos pecados, as mazelas das nossas vidas, o mal que muitas vezes tenta nos assediar de tão perto. Não tenha medo de demonstrar as suas fraquezas e os seus temores perante o Senhor, primeiramente, porque Ele nos conhece. Ele nos sonda, Ele esquadrinha e conhece o seu coração, o meu coração. Então, quando você for falar com o Pai, vá com objetivos bem claros, bem definidos e seja determinado. Não temas, fale com Deus, Ele conhece você, Ele sabe qual é a tua dor, Ele sabe qual é a sua situação. E talvez você poderia dizer assim para mim: mas pastor Moisés Martins, por que então, se Deus já conhece, se Deus sabe, se Deus compreende e se Ele entende, Ele é onipotente, onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Por que então eu devo falar com o Pai? É porque Deus quer ter um diálogo com você. Não ore simplesmente para que você possa ser ouvido por Deus, mas ore até ter certeza de que você também está ouvindo o Senhor. Porque a oração é uma via de mão dupla, é você falando com Deus, Deus te ouvindo, mas Deus também fala com você para que você aprenda a ouvir a sua voz. Se faz sentido para você, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia. E quando você assistir esta live, comente, deixe aí nos comentários o que é que tem sido uma adversidade na sua vida e que muitas vezes tem te desanimado de perseverar em oração. Jacó poderia simplesmente ter desistido da sua jornada, sabendo que estava entrando num território onde ele temia um encontro com seu irmão e as possibilidades desse encontro elas eram reais, elas eram claras. Jacó sabia disso, ele poderia ter pegado passado por um outro caminho. Jacó poderia simplesmente ter desistido do seu destino. O que é que tem feito você desistir? Sair da sua rota? O que é que tem feito você abrir mão dos planos de Deus para a sua vida? Ore, vá a Deus em oração e fale sobre estas questões. Diga para Deus o quanto está sendo dura a sua jornada, dura a sua caminhada. Fale com Deus sobre os obstáculos que você tem à frente. Que o Senhor, Ele declara: eu irei adiante de ti, eu irei à tua frente e estarei também à tua retaguarda.
creia nisto e persevere em oração em nome de Jesus. Outro objetivo pelo qual nós precisamos entender que é preciso e é necessário orarmos perseverantemente. Nós precisamos orar até nos sentirmos sozinhos com Deus. A Bíblia declara que chega um momento em que Jacó ele teve que enfrentar agora uma batalha consigo mesmo perante o Senhor. Versículo 24, só para retomarmos ao texto, olha só o que diz a palavra do Senhor. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Jacó entrou na presença do Senhor e passou a madrugada toda, e quando estava rompendo o dia, você conhece a palavra, estava Jacó só, ele tinha deixado as suas mulheres com seus filhos, ele tinha deixado os seus servos com seus bens, as suas riquezas e com os seus tesouros, e Jacó, ele vai ao vale, ele vai a um lugar sozinho. A Bíblia diz assim, que naquela noite tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só no val de Jaboque. Você precisa entender que para perseverar em oração, você precisa estar num lugar de intimidade com Deus. É por isso que Jesus ele vai nos declarar ainda, ele diz, entra em teu quarto. Ao ensinar sobre a oração, ao ensinar sobre a comunhão com Deus, por intermédio do clamor, Jesus ele declara, entra em teu quarto. Jacó entendeu a importância de ter um momento a sós com Deus. Porque é nesses momentos a sós com Deus que nós seremos confrontados. É neste momento a sós com Deus que nós receberemos a visitação do Pai. É neste momento que estivermos a sós com Deus, aleluia, que Deus vai poder nos revelar grandes coisas, anunciar, como disse a palavra de Deus, o profeta do Senhor, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então persevere perante o Senhor. É necessário, às vezes, estar sozinho. Entenda isto. A Bíblia vai nos dizer também, aleluia, que há uma luta na oração. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores, espíritos da maldade que operam nas regiões celestiais. Então persevere no meio dessa batalha espiritual. O Senhor dos exércitos estará contigo. Tem hora que o próprio Deus vai dizer, nesta batalha não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Então lute em oração. Oração não é simplesmente um passeio no jardim florido, num jardim onde nós podemos simplesmente ficar contemplando o belo. Oração também é um lugar, é um campo de batalha, mas a Bíblia ela declara que neste campo de batalha o Senhor é general de guerra. Creia nisto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em sexto lugar, apegue-se a Deus na oração. Versículo 26 vai dizer que Jacó, ele se apegou a Deus. Ele não quis deixar o anjo do Senhor ir. Você lembra disso? Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Verso 26. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Oh, glória a Deus! Tem hora que Jesus, que o próprio Deus, ele parece pregar em nós uma peça. Você lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Parece que o mesmo fato que aconteceu com Jacó estava
prestes a acontecer com eles. Jesus está caminhando com eles em meio ao caminho, em meio à sua jornada. Eles estão lamentando a morte do Senhor, mas eles não sabem que o Senhor está com eles. Quantas vezes nós pensamos que Deus não está conosco, que Deus está distante, mas Ele já está presente, Ele já está no meio de nós. E aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles vão, e Jesus então, quando eles chegam próximo à sua moradia, Jesus então faz que vá passando direto. E eles então, percebendo aquilo, eles disseram para o Senhor: fica, Senhor, conosco, porque já se faz tarde. Jacó também, ele tem essa experiência. O anjo diz para ele: deixe-me ir, deixe eu continuar a minha jornada espiritual, deixe eu continuar a obra que eu ainda tenho a fazer. E Jacó se apegou a ele. Aqueles 2 discípulos de Emaús, eles sem entenderem, mas eles se apegaram ao Senhor Jesus. E todas as vezes que nós nos apegamos a Deus, Ele nos abençoará, Ele nos revelará coisas grandes, maravilhas Deus vai fazer na nossa vida quando nós nos apegarmos a Ele. Então ore perseverantemente até se apegar inteiramente ao Senhor vosso Deus. O anjo disse: deixe-me ir, mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir se antes tu não me abençoares. Oh, glória a Deus, aleluia! Recebe essa presença gloriosa do Senhor também na sua vida. Em 7º lugar, é necessário orarmos de uma forma perseverante, porque é ricamente recompensador. Há uma riqueza, há uma recompensa para aqueles que perseveram em buscar ao Senhor. Olhe só, verso 28 e 29 do texto que nós estamos lendo. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Verso 28. Então disse o anjo respondendo a ele: já não te chamará Jacó, e sim Israel. Glória a Deus. Quais são as experiências que você quer ter na intimidade com Deus enquanto você ora? Persevere em oração. Haverá restauração, a restauração do caráter, restauração da sua vida, do seu ser completo. Deus vai trazer o significado real da sua existência. Creia nisso, persevere em oração. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Antes mesmo de Jacó encontrar com Esaú, que ele estava temendo, o Senhor já lhe deu a vitória. Diz com ele: lutaste com Deus e também com os homens, mas tu já prevaleceste. Sabe o que isto me lembra? O que a palavra de Deus nos declara por intermédio do apóstolo Paulo: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Oh, glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus nesta live. E eu espero que você, ao assistir esta live, também esteja sentindo a presença de Deus e aprendendo a importância de viver em perseverança na oração. Verso 29, não acabou não. Diz assim a palavra do Senhor: tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Glória a Deus. Sabe o que Deus está fazendo neste exato momento? Deus está te abençoando agora, aqui neste lugar, aqui neste nosso encontro, neste momento que você estiver parando para ouvir esta live, assistir esta live e colocar em prática uma vida perseverante em oração. E por último, porque precisamos perseverar em oração para lembrar-se com gratidão de todas as bênçãos já recebidas.
Jacó, ele lembrou, ele recordou, nós lemos no verso 10, ele traz à memória as bênçãos que ele já tinha recebido, ele entende que ele não é digno, que ele não é merecedor, porque ele havia sido enriquecido por Deus, ele havia sido guardado por Deus, protegido por Deus durante aqueles anos todos, ele saiu como dizem por aí, né, nu, com a mão no bolso da casa do seu pai, mas ele volta ricamente abençoado com Deus, agora com uma grande família, com muitos servos, com muitas possessões e o principal, com a bênção de Deus que o abençoou ali no Val de Jaboque, porque Jacó não desistiu de orar, ele perseverou em oração. Eu quero encerrar lendo com você o Salmo 107. Fica comigo aqui, aguenta comigo e nós vamos orar já já. Salmo 107. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Essa palavra, ela é rica, meu irmão. Essa palavra é rica, minha amada. Ela é viva, ela é eficaz e ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Salmo 107, não vou ler todo ele é um salmo bastante extenso, mas eu quero ler aqui para você. Deus salva de todas as tribulações. Este é o tema que aqui a minha Bíblia traz. Ela começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai render graças ao Senhor, a sua misericórdia, saiba disso, ela é para sempre, por isso você pode perseverar para sempre em oração perante o Senhor. A Bíblia continua dizendo, aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Creia nisto, clame ao Senhor, e Ele te livrará de todas as suas angústias e de todas as suas tribulações. Agora é momento de falarmos com Deus. Eu quero orar com você. Põe a sua mão aqui juntamente com a minha e vamos falar com o Pai. Ó Pai, graças te dou nesta manhã. Obrigado, Senhor, por colocar este propósito em meu coração. Houve um chamado para o teu povo, houve um chamado para a tua igreja. Pai, e aqui estou eu. Ó Deus de glória e poder, os teus filhos que assistirem, acessarem esta live, sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor está presente mesmo quando estamos só, quando entramos em nosso quarto no secreto, assim como Jacó permaneceu só ali no Val de Jaboque, a tua presença foi com ele. Sê com este irmão, sê com esta irmã em nome de Jesus, seja com este moço, com esta moça, com este jovem, ó Deus, rapaz, com esta donzela, com este adolescente, com esta criança e com esta família, e abençoa, traga a tua presença no meio do teu povo, vem renovar, fortalecer e abençoar e dar um coração disposto, ó Deus, não somente a te obedecer, mas a perseverar constantemente em oração na tua presença. Assim, Deus, eu declaro a tua bênção sobre o teu povo, eu declaro a tua graça sobre o teu povo, eu declaro o teu favor sobre o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos então para 38 minutos juntos, aqui conectados. Você que permaneceu comigo até este momento, eu quero que você então, eu não te pedi, mas que você separe um copo com água. Eu vou orar agora e você acredite na unção de Deus e depois você tome este copo com água. A Bíblia declara que o Espírito Santo, ele é rio de águas vivas.
E eu vou orar para que estas águas que você beberá, este copo com água, ele possa servir de cura para o seu corpo. Ele possa servir de refrigério para o seu interior e que você se renove em Deus, que você se fortaleça em Deus e que você jamais desista de orar, que você aprenda hoje, nesta manhã, estes 8 segredos, estes 8 passos da importância de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma moça, de um rapaz, de um adolescente, uma criança, perseverar em oração diante do Pai. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu consagro agora esta água que o teu filho, a tua filha está separando, tem separado, ó Deus, e eu peço agora a tua santa unção. Ó Deus, vem com a tua santa unção, que esta água seja como remédio, como, ó Deus, saúde para este corpo físico, vai arrancando as enfermidades do meio do teu povo, vai sarando as feridas do teu povo, daqueles que confiam em ti. Consagro também esta água, Deus, para que a tua unção, ela venha como o renovo do Espírito Santo, que é como fontes de águas vivas que flui do trono do Senhor, que um rio de águas vivas possa fluir do interior deste irmão, desta irmã, deste moço, desta moça e desta criança. E assim o Senhor restaure todas as coisas, o Senhor renove, ó Deus de glória, as forças espirituais do teu povo, para que juntos perseveremos em oração. Assim eu consagro estas águas ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Você que gostou dessa live, você que vai estar aqui presente posteriormente assistindo esta live, continue perseverando em oração. E eu quero agora então te convidar a fazer a última oração comigo. Declare comigo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém, Jesus. Ficamos por aqui e que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Quero te convidar a estar comigo nesta semana que inicia. Hoje eu inicio 7 dias de clamor pela manhã, às 6 horas da manhã. Estarei aqui novamente com você ou simplesmente eu e Deus. Mas estaremos aqui e deixarei esta mensagem gravada para que quando você acessá-la, de onde quer que você esteja, você seja abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe e um domingo de paz, um domingo de vitória, um domingo da presença do Pai, em nome de Jesus. Até a próxima.